Jonas capítulo 3, eu quero chamar a atenção dos irmãos para que ouçam a leitura e permaneçam com a Bíblia aberta, para que na medida que nós formos expondo o texto, você possa aí conferir. Jonas prega em Nínive. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. Fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei, os seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os leve ao pasto, nem bebam água. Mas sejam cobertos de panos de saco, tanto homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que havia dito que faria e não fez. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de ler o texto sagrado, ó Deus, pelo privilégio e responsabilidade de expor esse texto. Nessa hora, Deus, clamamos por uma intervenção do Senhor nas nossas vidas, que a palavra que foi lida e será exposta possa ser de fato a palavra do Senhor ao nosso coração, que o Senhor, ó Deus, fale profundamente com sua igreja, que o Senhor, ó Deus, me permita ter fidelidade para expor esse texto segundo a sua vontade, que traga edificação para o teu povo e glória ao seu santo nome. Em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Esta é a terceira de 4 cenas. Ou poderíamos chamar o terceiro capítulo de uma minissérie que contém 4 capítulos. Nós já vimos muitas coisas até esse momento. No primeiro capítulo, nós somos apresentados a um profeta de Deus, que é chamado por Deus para pregar juízo de Deus a uma cidade idólatra, uma cidade onde as pessoas não conheciam a Deus. E nós percebemos então o duplo erro de Jonas. O primeiro deles, a desobediência. O segundo e o pior, a tentativa falida de Jonas de fugir da presença do Senhor. Caminhamos e nos deparamos com o capítulo 2, onde Jonas se torna passageiro subaquático. Ele intencionava andar de navio e acabou navegando de submarino. E dentro do ventre daquele grande peixe, Jonas então reconhece o seu erro. Como fugir de um Deus que está em todos os lugares? E ele então ora ao Senhor, Deus ouve a sua oração e manda que o peixe vomite Jonas na praia. Irmãos, que extraordinário. Imagine a essa altura como Jonas deveria estar cheiroso. E então nós encaminhamos no curso da história para o terceiro capítulo. E eu quero relembrar os irmãos de algumas afirmações que fizemos acerca do livro de Jonas. Como eu disse, ele pode, e como nós temos feito, pode ser dividido em 4 capítulos, como é, em 4 cenas que apresentam a vida e o ministério de Jonas na evangelização dos ninivitas. Nós dissemos ainda na semana passada, conforme Stuart Olyott nos apresenta no seu livro, no comentário de Jonas, que as 4 cenas do livro de Jonas podem ser muito facilmente representadas por uma posição física de Jonas. Ele diz, no primeiro capítulo é como se Jonas estivesse de costas para Deus.
É como se Jonas quisesse fugir da presença de Deus, como ele de fato fugiu. Então nós somos apresentados ao segundo capítulo, e aquele que antes estava de costas para Deus, agora parece estar de joelhos diante de Deus. Aquele que antes tentava fugir da presença de Deus, no meio da sua oração é possível perceber que Jonas externa ter saudades de Deus. Então nós chegamos no capítulo 3. E quando nós olhamos para a reação de Jonas ao segundo chamado de Deus, parece-nos que agora Jonas está de pé, como alguém que está disposto a fazer a vontade do nosso Senhor. Então, o capítulo 3 pode, segundo a minha ótica, ser dividido em 3 partes. Eu sei que na sua Bíblia está dividido em 2 partes, mas eu penso que a primeira parte leva a segunda e as 2 levam a uma terceira, com a qual nós queremos encerrar a nossa exposição desta noite. A primeira parte aponta agora para a obediência de Jonas. Irmãos, é impressionante como nós, olhando para esse texto, temos a impressão, assim como eu disse hoje de manhã, de estarmos tendo um déjà vu. Parece que a gente já viu essa história antes. Parece que Deus já havia falado com Jonas antes. Mas é só agora, no capítulo 3, que Jonas está de fato disposto a fazer a vontade de Deus, embora meio emburrado, meio contra a vontade. Então nós temos a pregação de Jonas. A pregação de Jonas resultou em alguma coisa. E nós temos então a conversão dos ninivitas. E então, meus irmãos, nós percebemos que tanto a pregação do profeta Fujão, bem como o resultado da sua pregação, que foi o arrependimento e a conversão dos ninivitas, apontam para o governo soberano de Deus. De que Deus é que detém a agenda, o curso da história. De que as nossas vidas estão completamente nas mãos de Deus. E Ele vale-se da nossa obediência, bem como da nossa desobediência, para cumprir os seus propósitos, realizar os seus planos, salvar pessoas, pecadores, como eu e você. Então, meus irmãos, nós somos apresentados a este belo capítulo 3. Em primeiro lugar, a pregação de Jonas. Nós percebemos aqui que Deus parece conceder a Jonas uma segunda oportunidade de fazer direito. Como eu disse na semana passada, é como se Deus chegasse para Jonas e dissesse: Jonas, vamos tentar fazer de novo? Vamos começar de novo? E o capítulo 3 começa exatamente como começa o capítulo 1. E veio a palavra de Deus a Jonas dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e prega a minha palavra. Agora, diferentemente do capítulo 1, quando Jonas tensionou no seu coração e agiu assim, tentando fugir da presença de Deus, Jonas aprendeu a lição no ventre do peixe e ele entendeu: não há como fugir de um Deus que está em todos os lugares. E o texto no capítulo 3 nos diz que então Jonas obedeceu ao Senhor. Verso 3: levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra de Deus. Irmãos, nós aprendemos algo de importante com esta obediência de Jonas. A vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Quer gostemos ou não, quer concordemos ou não, ela sempre se cumprirá. Porque Deus faz opções, escolhas soberanas. Nós muitas vezes sonhamos muitas coisas, planejamos outras tantas coisas, e muitos dos nossos sonhos e planejamentos se frustram. Mas a palavra de Deus nos diz, no livro de Jó, que nenhum só dos planos de Deus podem ser frustrados. Então, Jonas vai à cidade de Nínive. Naquele tempo, Jonas não podia fazer uma live nas redes sociais. Jonas tinha que ir numa cidade muito grande,
Não dava, irmãos, para reunir todo mundo num lugar só. Não dava para entrar nas redes sociais, no YouTube daquele tempo. Brincadeira, irmãos. No Instagram e fazer uma live e pregar para todo mundo ouvir. Irmãos, há pouquíssimos dias eu recebi contato de pessoas que têm consumido o material da igreja em Angola. Eu nunca fui, provavelmente eu nunca vou lá. E essa palavra tem chegado, irmãos, atravessado o mar, no além-mar. Pessoas têm dado testemunho do trabalho dessa igreja. Jonas não podia fazer isso. Jonas não tinha 4G, 5G. Jonas não tinha mecanismos como esse. Então o jeito era amarrar a sandália nos pés e ir cidade adentro, cidade afora, percorrendo, pregando a palavra de Deus. E sabe o que mais me chama a atenção nisso? É o sermão que Jonas pregou. Irmãos, este é o sermão mais curto que eu já vi em toda a minha vida. Introdução, desenvolvimento, conclusão e aplicações descritas nessas palavras. Ainda 40 dias, Nínive será subvertida. Isso, o sermão de Jonas foi esse. Ainda em 40 dias, Nínive será destruída. Em outras palavras, Jonas estava dizendo, ainda em 40 dias, vocês estarão no inferno. Vocês perecerão. Nínive será subvertida. Percebam, irmãos, como é um sermão direto. Como é um sermão que apresenta juízo sem aparente esperança. E sabe o que é mais interessante? São os efeitos deste sermão pregado. O sermão mais curto que eu já vi. O mais direto que eu já tive contato. E ao mesmo tempo que é o mais curto e mais direto, foi o sermão mais bem sucedido narrado na Bíblia. Sabe o que é interessante, irmãos? Se comparamos este sermão de Jonas com o sermão da montanha do próprio Cristo, descrito a partir de Mateus capítulo 5, nós veremos que do ponto de vista da pregação, Jonas foi mais bem sucedido. Porque Cristo pregou, as pessoas foram ensinadas, muitos se converteram, mas os fariseus estavam lá como? Sei não, hein? Sei não. Concordo com isso não. Nem todos se converteram. E então nós caminhamos para a segunda metade desse texto e nós percebemos que entre os versos 5 e 8, toda a grande cidade de Nínive curvou-se ao Senhor. Eu gosto muito da definição que Eliot faz de Jonas, quando ele diz que Jonas foi o profeta mais bem sucedido. E por que isso? Porque é o único profeta que pregou e 100% da sua plateia se converteu. Foi o único profeta que anunciou o juízo e 100% dos seus ouvintes se converteram dos seus maus caminhos. Irmãos, a conversão dos ninivitas não é um assentimento. Não é como se a gente concordasse com a mensagem de juízo, mas é temor e tremor pelo juízo de Deus. Do mais novo ao mais velho, todos creram ao Senhor. E perceba como o autor bíblico faz questão de deixar isso claro. Quando no verso 5 ele afirma, os ninivitas creram em Deus. Proclamaram jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o menor até o maior. Estes foram os efeitos do sermão mais curto que eu já vi. Mas Jonas, apesar de ter sido o profeta mais bem sucedido, ele fracassou. Porque sabe, irmãos, Jonas não estava lá muito interessado na conversão dos ninivitas. Jonas queria mais lá no seu coração que aquele povo se lascasse. E é por isso que nós precisamos relembrar o contexto histórico dos povos ali daquela região que eram inimigos dos judeus. Eram povos violentos. Eram povos que dominavam, conquistavam e faziam isso com requinte de crueldade, dilacerando os povos dominados, arrancando orelhas,
decepando mãos dos seus inimigos para que eles não pudessem levantar espada contra eles de novo. Arrancavam os olhos para que as pessoas não pudessem combater. E Jonas está vendo esse povo mau, inimigo do seu povo, como objeto da sua pregação. E embora nesse momento Jonas estivesse obedecendo a Deus, ele não estava ali de todo o seu coração. Ele até fez a vontade de Deus, mas nós veremos na semana que vem, no capítulo 4, que Jonas não estava lá muito interessado na salvação dos ninivitas. E é então que nós voltamos ao tema central do livro de Jonas. Ao Senhor pertence a salvação. Esta foi uma declaração do próprio Jonas no final do capítulo 2, que resume o ensinamento bíblico de que Deus é soberano e é Ele quem determina quem será salvo, objeto da sua graça. Eu aprendo, meus irmãos, uma lição muito importante, olhando a conversão dos ninivitas, de um povo mau, longe de Deus, por meio de um sermão tão duro como esse de Jonas, pregado meio de forma despretensiosa, como quem deseja cumprir tabela, como quem deseja dizer para Deus: eu fui, e aí? E é exatamente isso que nós vemos no capítulo 4. Jonas prega, senta lá e espera para ver o que vai acontecer. Deixa eu ver agora o que vai acontecer. Sabe, irmãos, um sermão, para ser bom, ele nem precisa ser grande, nem precisa ser pequeno. O sermão, para ser bom, ele não precisa nem ter ilustrações, ele nem precisa de muitas coisas, ele precisa ser bíblico. Ele precisa ser a vontade de Deus, a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus é pregada, corações se convertem. E sabe qual é a maior prova disso, além dos ninivitas? Eu e você estamos aqui. Em algum momento da nossa caminhada, o Espírito Santo de Deus nos incomodou quando esse texto foi lido. Algo remexeu as nossas entranhas e nos atraiu à presença de Deus. E apesar de Jonas fazer isso de forma relaxada, como quem deseja apenas cumprir tabela, o propósito de Deus na salvação dos ninivitas foi cumprido. O texto nos diz que em peso Nínive dobrou-se ao Senhor. O texto faz questão de informar que desde as crianças até os mais idosos se arrependeram dos seus pecados e se converteram dos seus maus caminhos. Pano de saco, jejum, oração, clamor, todas estas são cenas de um arrependimento verdadeiro. Irmãos, a cidade de Nínive foi sacudida pela mensagem de juízo de Deus. A cidade de Nínive foi transformada ao perceberem que eles estavam completamente perdidos. E sabe o que é interessante? A iniciativa não partiu de um médico real, por exemplo, como a gente viu no livro de Esther. É o rei que determina as coisas. É a iniciativa da rainha que propõe um jejum, um clamor a Deus. O texto diz que esse avivamento veio de baixo para cima, do cidadão comum, da pessoa que sentiu pesar de Deus pelos seus próprios pecados. E essa iniciativa de tomar um posicionamento da vida em relação a Deus foi ganhando corpo. As crianças, os adolescentes, os jovens, adultos, todos se arrependeram dos seus pecados. E isso chegou aos ouvidos do rei. E é interessante a resposta do rei à pregação de Jonas. Eu fico tentando imaginar a cena. O rei sentado no seu trono, com as suas vestes reais de linho fino, coroa de ouro na cabeça, um cetro de ouro na mão, governando, dando ordens, porque afinal de contas ele era o soberano. Eram as suas decisões que valiam na cidade de Nínive. Mas ao ouvir a palavra de Deus acerca do seu destino,
olhando para o seu próprio coração, aquele rei desce do trono. Aquele rei tira a coroa, tira as suas vestes reais. E aquele que antes fora revestido de toda pompa, glória e majestade humana, agora é mais um dos muitos arrependidos pelos seus pecados. O rei então coloca um pano de saco. Irmãos, isso desde a antiguidade significa profundo arrependimento, constatação de estado de necessidade. Estar em cinzas era uma declaração clara, evidente, palpável de humilhação. E o rei desceu do trono para curvar-se diante do verdadeiro rei. Aquele que antes achava que podia tudo, que podia invadir, matar, dilacerar, agora se vê como um pecador miserável, que precisa do perdão de Deus, e agora o rei está clamando por salvação. Não satisfeito, ele estende esse estado de humilhação não apenas para todos os moradores, muito embora todos eles já estivessem, mas agora até os animais. Os animais serão vestidos de pano de saco, serão cobertos de panos de saco. Eles também não comerão, não beberão água, porque nós estamos de luto pelo nosso pecado. Nós, todos nós, ninivitas, os nossos bens se curvarão diante de Deus. E sabe o que é interessante, irmãos? Isso tornou-se costume entre aqueles povos. Sinais como esse, que alcançavam até os próprios animais. O arrependimento dos ninivitas foi tão verdadeiro, mas foi tão verdadeiro, que o próprio Jesus confirmou acerca da conversão daquelas pessoas. Lá em Mateus, capítulo 12, verso 41, quando os religiosos não crentes, fariseus, pediram um sinal para Jesus, Jesus responde: vocês não terão sinal, porque agora vocês estão tendo a pregação daquele que é maior do que Jonas. Jesus estava falando de si, e vocês não se arrependem. A cidade inteira de Nínive se prostrou diante da majestade de Deus, e ele diz: por causa disso, olha o que Jesus disse: ninivitas se levantarão no juízo. Ou seja, aqui Jesus está desenhando a cena do juízo final, quando ele voltará para buscar a sua igreja, e quando ele vai declarar a vitória completa para aqueles que creem, e juízo terrível para aqueles que viveram longe de Deus. Quando serão proferidas as palavras descritas no livro de Apocalipse: vinde a mim, benditos de meu Pai, ou apartai-vos de mim, malditos. Jesus está referindo-se a este dia, e nesse dia, disse Jesus, Mateus 12, 41, os ninivitas, no dia do juízo, se levantarão contra esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Jesus está dizendo que o arrependimento dos ninivitas, daquele povo pagão, daquele povo violento, daquele povo idólatra, foi verdadeiro, e que agora aquele povo compõe o povo de Deus, que vai se levantar com Cristo no último dia para condenar uma geração incrédula. Nós conhecemos a história. Jonas prega a cidade, todos eles se arrependem, e o texto vai caminhando para o final, até que nós somos apresentados ao verso 10, e eu chamo a sua atenção para o que diz o texto. Viu Deus, ou seja, agora é a reação de Deus. É que Deus reage. Viu Deus o que fizeram, como se converteram, mais um atestado de arrependimento verdadeiro do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que lhe havia dito que faria e não fez. Irmãos, a pregação de Jonas, contra a vontade, eu sei, mas a pregação de Jonas, com o coração dividido, não desejoso
de que o seu público se convertesse. A pregação de Jonas, bem como o arrependimento dos ninivitas, cumpriram o propósito de Deus para aquela nação. Tanto a obediência de Jonas quanto a sua desobediência serviram aos propósitos soberanos de Deus, porque Deus é que tem a agenda do mundo nas suas mãos. Amém. Irmãos, Deus diz, Jonas prega em Nínive. Deus queria salvar Nínive. E Jonas faz o quê? Vou fugir da presença do Senhor. Enquanto Jonas achava que estava fugindo de Deus, Deus estava usando ele para quê? Para evangelizar marinheiros. Irmãos, o capítulo 1 nos dá conta que a desobediência de Jonas foi o meio pelo qual Deus alcançou o coração daqueles homens pagãos. O texto nos diz que eles ficaram admirados, temerosos pelo poder de Deus. E eles então adoraram a Deus e fizeram votos. A conversão dos marinheiros foi resultado da desobediência de Jonas. Irmãos, eu não estou dizendo que Deus se agrada da nossa desobediência. É claro que não. Mas eu quero salientar que nem mesmo a nossa desobediência foge ao controle soberano de Deus. Quer nós queiramos ou não, quer nós concordemos ou não, a vontade soberana de Deus há de se cumprir na nossa vida, nos nossos familiares, na nossa cidade. Aleluia. Irmãos, nós temos pregado há 140 anos nessa cidade, nesse solo tão amado de Areado. Muitas pessoas passaram por aqui, dei uma organizada no acervo histórico, pastoral da nossa igreja, que remonta 130 e poucos anos, porque eu ainda não estou ali, né? Se você não conhece, dá uma entradinha na sala do conselho. A sala do conselho é vista como um lugar meio obscuro, né? Só entra ali quem vai ter a atenção chamada. Não, irmãos, entra ali. Você pode até tomar um cafezinho comigo de vez em quando. Não é só para chamar atenção, não. E você verá que passaram muitas pessoas por ali, homens que dedicaram-se à obra de Deus, e a obra de Deus foi plantada, ela gerou frutos. Nós estamos aqui, o ponto de pregação virou uma congregação e muitos irmãos se converteram ao Senhor. Deus tem cumprido a sua promessa de alcançar pessoas, quer você esteja disposto ao trabalho ou não. O fato de muitas vezes sermos negligentes para com a obra de Deus, não sermos generosos, não nos dispormos, em nada limita os planos de Deus para salvar pessoas que moram aqui. Aleluia. Porque a vontade de Deus é soberana. Amém. O que nos resta então, irmãos? Se não podemos fugir de Deus, se não há como nos esconder de Deus, se Deus vai salvar quem Ele quer salvar a despeito das nossas escolhas, muitas delas mal feitas, nós precisamos fazer como os ninivitas fizeram, irmãos. Nós precisamos parar de olhar para o lado, para frente, para cima, para baixo. Nós precisamos começar a olhar para o nosso próprio coração e crer que Deus tem pessoas que, ao ouvir essa mensagem, se dobrarão diante dEle. Se Deus quebrantou o meu coração, e eu posso dizer de mim, irmãos, Deus ter me alcançado foi um milagre do Evangelho. Eu estou falando de mim. Deus ter me colocado à frente dessa igreja, irmãos, E se Deus fez isso com a minha vida, um coração rebelde, avesso a Deus, é prova de que Deus, Ele tem a agenda, o controle, o curso da história. Meus irmãos, nos cabe desejar a Deus, sermos agentes da plantação do seu reino aqui. Nós podemos reagir ao clamor da palavra de Deus, em sermos cristãos verdadeiros, pregar o Evangelho, viver para a glória de Deus, ou nós podemos simplesmente nos acomodar, como fizeram os fariseus, ou nós podemos nos acomodar e nos esconder atrás da nossa história,
que eu repito, é belíssima. 140 anos. Irmãos, a nossa igreja é mais antiga do que a própria emancipação político-administrativa. A nossa igreja é mais antiga, a IPI local é mais antiga do que a própria denominação nacional, que hoje completa 119 anos. Tudo isso é belo demais, mas foi uma história escrita com suor, lágrimas e muita dedicação de gerações que vieram antes de nós. Irmãos, o que será do futuro da nossa igreja? Por meio do nosso trabalho, da nossa fidelidade, da nossa disposição. A palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, que Deus vai salvar quem Ele quer salvar em aliado. Quer nós levantemos a mão e digamos para Deus, Deus manda a mim, quer Deus tenha que levantar outras pessoas. Mas isso não será cobrado. Ou nós podemos desfrutar do privilégio de participarmos do mover de Deus, ou seremos objeto da ira de Deus contra um povo desobediente. Os ninivitas se converteram ao Senhor. A informação a ser comunicada era uma resposta de oração dos ninivitas. O verso 10 nos diz que Deus então olhou para o povo e viu, se arrependeram mesmo? Então não vou fazer o que eu disse que ia fazer, não. E então nós encontramos aqui uma dificuldade teológica. Porque o texto está dizendo com todas as letras que Deus se arrependeu. E aí eu pergunto, mas Deus se arrepende? Porque alguém que se arrepende porque errou. Se Deus é perfeito, Deus teria errado em relação aos ninivitas? Deus tem que se arrepender? Deus já errou a mão alguma vez a ponto de ter que se retratar? É óbvio que não. É óbvio que não. Quando nós encontramos passagens como essa, nós precisamos entender que o termo que faz menção ao arrependimento de Deus é um antropomorfismo. É uma característica que é identificada no ser humano, que é atribuída a Deus para nos comunicar uma verdade. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Deus inclina os seus ouvidos para nos ouvir. Mas Deus é Espírito. Que a mão, que a destra de Deus é que nos sustenta, que a mão direita de Deus, mas Deus é Espírito. Então o que estaria nos comunicando textos como esse, que dão forma humana, morfia, constituição, a não ser o fato de que a Bíblia deseja comunicar que Deus está nos ouvindo, de que nós somos sustentados por Deus. E nesse texto, de forma especial, o texto está nos comunicando de que Deus está concedendo graça e misericórdia. Deus não tem do que se arrepender, porque Deus não erra. Uma expressão linguística para apresentar a ação de Deus em salvar pecadores. Perceba, meus irmãos, como esse termo, que Deus se arrependeu, está intimamente ligado ao pedido dos ninivitas no verso 9, que é o verso que vem antes. E os ninivitas oraram assim, quem sabe, perceba, uma expectativa. Porque até aquele momento a mensagem era de juízo, sem esperança. Perdeu. Vocês serão subvertidos. O povo se arrepende verdadeiramente e ora a Deus. E o teor dessa oração é uma expectativa de que algo aconteça. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. O autor se utiliza de característica humana para comunicar o perdão gracioso de Deus. Então não, Deus não se arrependeu no estrito sentido da palavra. Deus externou graça, misericórdia e perdão para com aquelas pessoas. Por que Deus ia insistir tanto para Jonas ir pregar lá?
se o que ele quisesse mesmo era a destruição do povo. Deus queria era salvar os ninivitas. E como nós podemos concluir, então, irmãos, a exposição do capítulo 3? Nós precisamos olhar para esse texto e identificar como isso afeta a nossa vida hoje. O que isso significa para nós hoje? E quando olho para o capítulo 3, eu percebo que está narrado nestas poucas linhas o maior avivamento da história. O maior mover de Deus num determinado lugar, onde todos indistintamente se arrependeram dos seus pecados e se voltaram para Deus. Irmãos, tudo que nós queremos é um verdadeiro, genuíno avivamento. Avivamento é Deus trazer vida pelo Espírito. É Deus nos dar, colocando por meio da exposição da palavra, horror por uma vida de pecado e desejo por vivermos a vida na presença do Senhor. Eu quero concluir a exposição do capítulo 3 fazendo um clamor aos irmãos. Irmãos, Jonas nos comunica que avivamentos genuínos são precedidos de arrependimentos verdadeiros. Só é possível caminhar se nós nos arrependermos dos nossos pecados. Se nós genuinamente, além do nosso discurso, olharmos para as nossas próprias falhas, para as desculpas que temos dado ao Senhor e nos arrependermos. Não existe avivamento sem que antes exista verdadeiro arrependimento. Um avivamento é sempre precedido pela consciência do pecado. E foi exatamente isso que aconteceu com os ninivitas. Por vezes eu cito o sermão de Jonathan Edwards, pregado na sua igreja, pecadores nas mãos de um Deus irado. Como disse o professor Dr. Jonas Madureira, você não pode passar dessa vida sem lei. Nesse sermão o relato é de que, ao pregar o juízo de Deus, as pessoas da congregação, a igreja de Edwards, foram tão movidas pelo Espírito Santo, que é como se elas sentissem o calor do pecado nos seus pés. Irmãos, grandes coisas aconteceram no tempo de Edwards. Aquele avivamento produziu frutos que reverberam até hoje. Mas isso aconteceu porque aquelas pessoas se humilharam diante do Senhor, se converteram dos seus maus caminhos, temeram o Deus que é justo e decidiram não fugir da presença de Deus. Eu disse na semana passada, se Jonas não conseguiu fugir da presença de Deus, de verdade, você acha que vai conseguir? Se Jonas se esforçou por se afastar de Deus e se deu mal, você acha mesmo que vai ser bem sucedido, fugindo da presença de Deus, virando as costas para Deus? É claro que não. Que Deus nos ajude, queridos irmãos, a olharmos para dentro do nosso coração, nos arrependermos dos nossos pecados e buscarmos a presença de Deus, para que Deus se manifeste em nós e através de nós. A obra de Deus será cumprida, quer conosco, quer seja sem nós. As pessoas a quem Deus deseja salvar nessa cidade serão salvas. Que a nossa oração nessa noite seja: Deus, deixa a gente participar disso aí. Inclui meu nome na lista dos que trabalham. Inclui meu nome na lista dos que se arrependem de verdade e mudam de vida. Inclui meu nome no meio daqueles que obedecem a sua voz e tomam atitudes concretas. Me deixa participar. Que esse seja o desejo do nosso coração, que Deus, na ação do Espírito Santo, produza arrependimento.